Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, Olá, aqui é a Thaís, do canal Família canal Família Imigrante. Imigrante. Nosso Gabrielzinho tá lá dormindo e nós Sim. estamos aproveitando para gravar esse vídeo aqui para Ele vocês. também ajuda no canal, dormindo um Dormindo pouquinho um para nós pouquinho para a podermos gente gravar. gravar os vídeos, né? Isso, e hoje nós vamos trazer aqui uma pergunta que nos foi feita no Instagram pelos nossos seguidores e nós vamos falar um pouco sobre imigração e viagem, né? E aí a pergunta que foi feita é com relação aos preparativos, né? A pergunta é se é possível planejar uma viagem ou imigração sem ter um destino definido. Sim, então assim, nós não recomendamos, né? No caso de viagens, vamos separar em duas partes essa resposta, né? No caso de viagens, é possível sim, nós não recomendamos. Nós, por exemplo, em 2013 nós fomos para a Europa, viajamos para a Europa, nós conhecemos França, nós conhecemos a Itália, Itália e no caso nós estávamos na dúvida, ó, vamos conhecer Portugal ou Espanha. eu queria Portugal, ele queria Espanha. Sim, sim, eu queria Eu Espanha. ganhei. Ganhou e ganhou mesmo, né? Porque nós estamos até hoje morando Até aqui. hoje, Quer dizer, não até hoje. né, na época nós Mas viemos aqui em Portugal, conhecemos, mas nem pensar, nem sim, imaginávamos em morar aqui, mas desde de 2013, quando viemos, nós já gostamos sim, muito. mas foi a viagem que ligou ali aquele alerta na gente, poxa, Portugal é um lugar É um bom bom, lugar. gostamos e tudo. E então, E, nesse caso funcionou pra gente, porque eram apenas alguns dias e eram países que não tem muita diferença, no caso não tem diferença de moeda, não tem muita diferença de clima, então assim, não dava impactou para tanto. ter essa Sim, dúvida, dava para ter né? essa Nós dúvida. decidimos meio que em cima da hora da viagem, mas nós planejamos toda a viagem para os outros E países, os deixamos outros essa destinos, parte em e aberto. deixamos essa última parte em aberto, mas definimos também o quê? Um pouco antes, né? Sim, sim, Um sim. mês antes e tal. Então, nesse caso, é possível porque tem essa proximidade, né, entre os destinos. Mas se são destinos totalmente diferentes, né, então fica um pouco difícil de você planejar. Até porque se você for para um local que é muito calor, que é diferente de outro, que você tem a dúvida que é muito frio. Então, são opostos, né? Sim. Você tem a diferença de temperatura. Como se planejar nesse caso, né? Sim, então É assim, é difícil. muita coisa para você pensar. Então, a diferença pode ter diferença de moeda, diferença de clima, como a Thaís falou, pode ter um grande número de diferenças. Então, quanto mais definido você tiver, tanto na questão do país, quanto na questão da cidade, quanto mais detalhes já foram acertados rápido, você já pode adiantar a compra de moedas, você já pode adiantar, de repente, Compra de passagens que você consegue comprar até na promoção com sim, antecedência. Se um ano antes você já souber que vai para aquele local, né, no próximo ano, então você já pode comprar sua passagem até compra, com um compra valor mais barato. em espetáculos, em museus, Museus, e cartões de transporte. No caso de visto, tem países que exigem visto, no caso aqui de Portugal, não é necessário visto de mas turismo. Canadá, por exemplo, é necessário, Canadá é né? necessário, Então, Estados Unidos. isso. Então, quanto antes esse local for definido, melhor vai ser o seu planejamento de viagem. E no caso de imigração, nós não recomendamos em forma alguma, porque, digamos, vamos ter um exemplo aqui. Olha, eu tenho muita vontade de imigrar, mas não sei nem para onde eu quero ir. Ou tenho muita vontade de imigrar e estou na dúvida entre dois países. Esses dois países podem ser completamente diferentes e um não ter nada a ver com o outro. Então, assim, fica muito difícil fazer um planejamento de imigração sem ter um lugar definido. Então, vamos dar aqui o nosso exemplo. Bem antes de nós de nós virmos para Portugal, tínhamos uma certa dúvida e tínhamos assim uma vontade também de migrar para o Canadá. Nós chegamos a cogitar isso. Não colocamos nada em prática, mas começamos a Só ver. pensamos Sim, na sim, possibilidade, não começamos a ver nada de documentação, nada disso. Pesquisamos sobre, né, a imigração, tanto para o Canadá e pensamos também na possibilidade de vir para Portugal. Então, são países totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes. Então, as providências que têm que ser tomadas para ir para o Canadá são totalmente diferentes daquelas sim. para ir para Portugal. Então, por exemplo, Então, até na questão de facilitar isso, da antecedência. Canadá, por exemplo, exige que você tenha uma certificação na língua inglesa, de isso. proficiência na língua inglesa. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser vista com antecedência caso você não tenha.
Então, assim, para Portugal não precisa. Então, é uma coisa que interfere muito. Por exemplo, a língua. Tem regiões, por exemplo, do Canadá que falam francês. Então, assim, é muita diferença. Então, nós recomendamos extremamente ter primeiro lugar definido. Quero emigrar? Então, para onde? Qual país tem mais a ver comigo? Qual país tem mais a ver com o que eu quero para o meu futuro? E aí, a E partir para daí... isso é importante pesquisar sobre a cultura, né? Sobre tudo daquele país, para que você possa se identificar Sim. com aquele país, né? Com o país onde você vai morar, né? E para isso, né, que no caso de Portugal, podem contar um pouco com a gente vai estar, nossa ideia é ajudar vocês ao máximo aí, fornecendo conteúdo e informações Informações. para decidir. Às vezes pode ser uma decisão, poxa, realmente é aquilo que eu quero migrar, ou pode ser uma decisão de não, olha, eu estava na dúvida, poxa, obrigado, vocês me esclareceram, mas não é isso que Não tem a é ver isso que eu quero comigo. para Também minha vida. pode ser uma decisão. E aí até nós vamos no futuro, nos acompanhem, que nós vamos fazer também vídeos falando sobre a documentação para Portugal, o que é preciso, né? Quais as questões burocráticas que têm que ser resolvidas antes de vir para cá, quando chega em Portugal. Então nós vamos falar sobre isso também para vocês no futuro, em breve, né? Sim, então é isso. Assim, resumindo, né? Quanto mais definido você tiver ali o local, né? Tanto da viagem quanto da imigração, melhor. Então essa é a nossa recomendação, a nossa dica. E no caso de uma viagem, tendo o local definido, é importante você fazer um roteiro, né? Para que você possa viajar assim, da melhor forma, aproveitar da melhor forma possível essa sua viagem. Sim. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa dúvida que nós íamos responder hoje. E vamos continuar respondendo dúvidas aí que vocês postarem, tanto aqui no... Clica lá no próximo vídeo que a gente vai fazer sobre Então, podem colocar aí novos temas, tanto aqui no canal do YouTube, na página do Instagram. Podem comentar que a gente vai estar respondendo aí. Seja em vídeo, seja em postagem, seja em direct, seja o que for, tá bom? Isso aí. Obrigada pela atenção. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.